Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. É o nosso papo financeiro. Eu vou te ensinar o caminho para quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira de mulheres, e essa é a nossa aula ao vivo de hoje com o tema 3 segredos sobre quitar as dívidas. Então vamos lá, a gente ouve falar muita coisa, não é verdade? Sobre esse tema. Sobre quitar as dívidas, que não dá, que é difícil, que é complicado, é verdade ou não? Que é só esperar 5 anos que depois o nome fica limpo e tá tudo resolvido, é verdade ou não? Mas eu quero aqui hoje, tá certo? Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você tá se sentindo perdida em relação à sua situação financeira? Você tá ali, Lídia, eu não sei o que fazer, não sei que rumo tomar. Eu já tentei algumas coisas, mas eu olho para um lado, olho para o outro, eu não consigo enxergar uma saída, uma solução, uma luz no fim do túnel. Se tá desse jeito, pois hoje eu quero trazer clareza para você sobre quitar as dívidas. Eu quero trazer aqui 3 segredos, 3 verdades importantíssimas sobre esse assunto. Beleza? Então vamos lá, já prepara aí o seu caderninho para você anotar qual é o primeiro segredo. E eu gosto de dizer que esse segredo é um segredo fundamental na sua jornada para quitar as dívidas. Tá certo? Então já anota aí, porque se você não se apropriar deste segredo, você não vai quitar as suas dívidas. Olha como é importante isso que eu vou te falar agora. Não existe viver sem dívidas, sem comprometimento. Como assim, Lídia? Vou explicar para você como é que é isso. Se você não se comprometer com a sua vida financeira, se você não desejar de verdade, de forma genuína, se você não quiser de fato e de verdade quitar as suas dívidas, quebrar esse ciclo de dívidas que vem se repetindo na sua vida há meses, há anos da sua vida, ou às vezes pela sua vida toda, se você não tiver comprometida com a sua vida financeira, se você não se dispuser a fazer até dar certo, não adianta. O resultado não vem. Isso é fato. Se no primeiro obstáculo que aparecer na sua frente, no meio do caminho, você desistir, nada vai acontecer mesmo. Você não vai chegar na vida financeira que você deseja. Porque eu não vou mentir para você. O caminho para você sair das dívidas, quitar as suas dívidas, como eu ensino aqui, com até 90% de desconto, e alcançar a vida financeira que você deseja, não é fácil. Não é fácil, mas é possível sim. E para isso você vai ter que estar comprometida com a sua vida financeira, com o resultado que você deseja viver. E eu vou fazer aqui uma comparação para você, é como atividade física. Quando você decide começar a fazer atividade física, o que acontece? No primeiro dia você vai lá, você vai ralar, você vai suar, você vai ficar cansada. É verdade ou não? Vai doer, vai ser ralado. É ou não é? O pior é no dia seguinte, a atividade física, que você vai ficar toda doída. Verdade ou não? Não é assim? Quando você decide fazer atividade física, você fica toda doída no dia seguinte. Porém, se você continuar fazendo atividade física, o que vai acontecer? Daqui a pouco você não vai mais estar sentindo dor. A dor vai passar. E quando você perceber, você já tá tirando de letra, você já tá com mais condicionamento físico, você já consegue levantar mais peso na musculação, você já não fica mais toda doída. Não é assim? Para você quitar as suas dívidas, funciona parecido. No começo, vai ser mais desafiador. Vai ser. Você entender as suas dívidas, você colocar a sua vida financeira em ordem, você entender quanto você já pagou da sua dívida, quanto ainda falta pagar. Você entender o que está no contrato da sua dívida, juros. Isso é desafiador. Porque talvez você nunca tenha feito isso antes. Verdade ou não? Agora, se você decidir parar, dizendo assim, isso não é para mim,
Ah, não, é muito difícil, não tem jeito, eu não consigo. Aí a dor vai continuar. A dor de você estar endividada. A dor de você não conseguir dormir. Preocupada com as suas dívidas. A dor de você estar estressada, impaciente, não conseguir mais ser produtiva no trabalho, não conseguir se concentrar para fazer as coisas. A dor da tristeza, da frustração, do desânimo, de não conseguir fazer o que você deseja, comprar as coisas que você quer, comprar as coisas que você deseja para os seus filhos. Se você desistir no meio do caminho, essa dor não vai passar. Agora, se você decidir seguir em frente, a dor vai passar. Você vai atravessar os obstáculos. Você vai chegar no seu destino desejado. Que é quitar suas dívidas e não voltar mais para elas. Faz sentido ou não? E ter a vida financeira que você deseja, tranquila, organizada, em paz. Poder deitar sua cabeça no travesseiro à noite, poder dormir tranquila, sabendo que o seu dinheiro está sob o seu controle. Podendo realizar os sonhos dos seus filhos, comprar o que eles desejam e realizar os seus sonhos também. Então, se você quer quitar as suas dívidas, com até 90% de desconto que eu ensino aqui, você precisa estar comprometida com você e com a sua vida financeira. Não existe viver sem dívidas, sem comprometimento. E eu vou trazer para vocês aqui o segundo segredo. Qual é o segundo segredo sobre quitar as dívidas? Vamos lá. Esse aqui é muito importante. Muita gente, muita mulher mete os pés pelas mãos porque acha que isso aqui tem que vir primeiro. E eu vou contar para você qual é esse segredo. Não tem como você sair das dívidas, não tem como você quitar as suas dívidas negociando primeiro. Não funciona assim. Não adianta você de cara querer negociar suas dívidas. Não vai funcionar. E eu trago isso aqui porque muita gente comete esse grande erro de querer se afobar e negociar logo a dívida. Não funciona assim, não vai dar certo. Eu sei que você não aguenta mais viver essa situação. Eu sei que você quer se livrar das suas dívidas o mais rápido possível. Eu sei. Eu sei que não é fácil o que você está vivendo hoje, de receber ligação de cobrança, de estar com o nome negativado, de não conseguir comprar suas coisas, de não conseguir muitas vezes pagar as suas contas e as dívidas vão ficando para depois e você tem que escolher que conta você vai pagar porque não está dando. Eu sei que não é fácil passar por isso, mas eu preciso te dizer que esse não é o caminho certo. Não é partir para a negociação de cara que vai resolver os seus problemas financeiros. Não funciona assim. Não é simplesmente você chegar desesperada no banco, querendo conversar com o seu gerente, sentar na frente dele, pedir pelo amor de Deus para ele te ajudar. Não vai funcionar. Sem você saber nada sobre a sua dívida, sem você estar preparada, sem você saber quanto você consegue pagar, sem saber como você pode negociar com o banco da melhor forma sem pagar os juros absurdos que ele está te cobrando hoje. Não adianta você querer chegar na frente do seu gerente sem estar preparada para a negociação. O que você vai fazer? Você vai chegar, o gerente vai te dizer, olha, essa proposta que eu tenho aqui para você é a melhor que você vai encontrar. E aí você ali, debaixo da pressão, debaixo do desespero, você, sem pensar, aceita a proposta e depois você não consegue pagar. Aí você volta para estaca zero, piora a sua situação, porque a dívida já vai estar maior, porque você renegociou, veio mais juros em cima dessa negociação. E aí você acha que não tem jeito, você acha que não dá certo, que não funciona, que não tem como. Mas por quê? Porque você não fez do jeito certo. Quais são os passos então, Lídia? Por onde que eu começo? Primeira coisa, você tem que fazer o que eu chamo de reconhecimento avançado da sua vida financeira e das suas dívidas. Você primeiro precisa entender a sua vida financeira hoje.
que eu estou fazendo com o meu dinheiro hoje? Por que não está dando? Por que não está sobrando? Você precisa entender o que está acontecendo. Para onde que meu dinheiro está indo? Que não está dando, que não está dando para pagar as contas, que não está dando para pagar as dívidas, que não está sobrando R$1, que eu tenho que todo mês entrar no negativo da conta. Você precisa, como eu gosto de dizer, abrir a caixa preta da sua vida financeira. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Você precisa entender. Você precisa entender as suas dívidas. Quais são as dívidas que você tem? Qual é o valor de cada uma delas hoje? Qual é a mais importante? Por onde que eu vou começar? Por qual que eu vou começar? Você precisa entender esses detalhes. E isso eu vou aprofundar. Vou ensinar mais a fundo para você na Maratona Livre de Dívidas, que começa no dia 22 de maio. Vai ser um evento online de graça. É só você se inscrever. Você que está aqui no Instagram, o link está lá na minha bio. No Facebook e no YouTube, está lá na página o link para você se inscrever. Então, se você quer saber mais sobre isso, se inscreve na maratona. Lá você vai entender como é que você vai fazer esse reconhecimento avançado da sua vida financeira e das suas dívidas. Segundo passo, você fazer a estruturação e proteção da sua vida financeira. Você vai colocar a casa em ordem. Você vai proteger o seu dinheiro. E você não consegue fazer isso de qualquer jeito. Tem estratégia para isso, tem um passo a passo para você fazer isso. E aí, terceiro, só em último lugar, é que você vai negociar suas dívidas. Depois de você estruturar tudo, depois de você fazer o reconhecimento da sua vida financeira, das suas dívidas, depois de você colocar a casa em ordem, proteger o seu dinheiro, o seu salário, aí que você vai partir para a negociação. Não adianta você querer se afobar e, não, vou negociar. Não vai funcionar. Funcionou para você até hoje? Funcionou até hoje? Eu acho que não, né? Senão você não estava aqui comigo. Verdade ou não? Então você precisa entender que para você quitar suas dívidas, você não vai começar pela negociação. Esse não é o primeiro passo que você vai dar. Faz sentido ou não, gente, que eu tô falando aqui para você? Não adianta você querer colocar o carro na frente dos bois. Não vai funcionar. Me diz aí, você já tentou desse jeito e não deu certo? Ai, meu Deus, no desespero você parte logo para a negociação e aí o negócio não funciona. Então, o primeiro passo não é a negociação. E aí eu vou trazer para você aqui o terceiro segredo. Já contei o primeiro para você, que é: não existe viver sem dívidas, sem comprometimento. O segundo segredo que eu acabei de falar para você é: não tem como sair das dívidas negociando primeiro. E eu vou trazer aqui o terceiro segredo para você, que é o seguinte: existem estratégias comprovadas para você negociar as suas dívidas, pagando um valor justo, razoável, que caiba no seu bolso com até 90% de desconto. Lídia, como é que você pode afirmar isso com tanta certeza? Vou dizer para você, porque eu vi isso acontecer na minha vida e vejo isso acontecer na vida das minhas alunas do método Dignidade Financeira. Existem estratégias consolidadas para você conseguir quitar as suas dívidas de forma justa, razoável, caiba no seu bolso com até 90% de desconto. E não são diquinhas não, minha gente. Não é diquinha, um jeitinho brasileiro, não. São estratégias respaldadas em leis, em resoluções do Banco Central do Brasil, que é o órgão que cuida, que rege, que fiscaliza os bancos, que diz o que eles podem e não podem fazer. Entende? E com esse conhecimento na mão, de forma íntegra, você consegue sim quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Sem você pagar esses juros gigantescos que o banco está te cobrando hoje. Sem desespero, sem você ter que se apertar, sem você ficar com a corda no pescoço para conseguir quitar suas dívidas. Esse caminho existe, mas não pode ser trilhado de qualquer jeito, não. Não pode ser trilhado de qualquer jeito, é preciso você se preparar.
E é isso que eu ensino aqui para você todos os dias. É isso que eu vou ensinar mais a fundo dentro da Maratona Livre de Dívidas, que começa dia 22 de maio. Funciona, gente. Funciona. Existem estratégias comprovadas. Vou dar um exemplo aqui de uma aluna que eu estou acompanhando. A mentoria Dignidade Financeira tem uma dívida de 65 mil, esse é o valor inicial, e já caiu para 40% do valor. Hoje a dívida está em 40 mil, era 65, já está em 40. E vai cair mais com as estratégias que a gente está usando. Vai cair mais. Existem estratégias comprovadas para você quitar suas dívidas. Sem desespero. Por um valor justo, razoável, que caiba no seu bolso, com até 90% de desconto. Trouxe aqui 3 segredos, vou trazer mais um segredo, um quarto segredo. Falei que ia falar 3, mas vou falar 4 segredos para você. Que é o seguinte, presta muita atenção. Eu quero de verdade, olha só, vou falar verdade 2 vezes, eu quero de verdade que isso entre como verdade na sua vida hoje, na sua mente e no seu coração, beleza? Presta muita atenção, abra o seu coração para o que eu vou falar agora. Toda dívida tem solução. Vou repetir, toda dívida tem solução. Pode parecer hoje para você que não tem jeito. Você pode dizer assim, Lídia, o valor da minha dívida hoje está absurdo. Lídia, está impagável a minha dívida. Já ouvi algumas pessoas falando isso para mim. Lídia, minha dívida está impagável, não tem como. Não existe dívida impagável. Lídia, os juros viraram uma bola de neve. Minha dívida está uma bola de neve, Lídia. Não tem como, Lídia. Minha dívida está uma bola de neve. Lídia, não tenho para onde correr, eu não consigo ver uma saída, a coisa está feia para o meu lado. Pode parecer que o mundo está acabando em cima da sua cabeça hoje, por conta das dívidas. Mas eu quero dizer para você que é sempre possível encontrar uma solução. Pode ser que o caminho que você precise percorrer seja um pouco mais comprido, tenha um pouco mais de obstáculos, mas a linha de chegada existe. Enquanto você estiver viva, tem como você encontrar a saída. Com o conhecimento certo, com a orientação certa, com as ferramentas certas. Toda dívida tem solução. Seja dívida de cartão de crédito, de cheque especial, empréstimo pessoal, consignado, agiota, financiamento, dívida com parentes. Toda dívida tem solução, independente do tipo de dívida que seja. Independente do tamanho que essa dívida esteja hoje. Independente de há quanto tempo você está devendo e de quanto você ganha hoje, tem solução para você. Tem saída, sim. Beleza? Então eu trouxe aqui 3, na verdade 4 segredos importantes sobre quitar as dívidas para você. E de verdade eu quero que esses segredos que eu te contei hoje entrem como verdade aí na sua mente e no seu coração e você acredite que é possível para você, que existe sim um caminho para você quitar as suas dívidas, não voltar mais para elas e viver a vida financeira que você deseja. Beleza? Então, primeiro segredo, não existe viver sem dívidas, sem comprometimento. Se você não estiver comprometida com a sua vida financeira, em mudar a sua realidade financeira, nada vai acontecer. Segundo segredo, não tem como sair das dívidas negociando primeiro. Esse não é o primeiro passo que você precisa dar. Terceiro segredo, existem estratégias comprovadas para você negociar as suas dívidas, pagando um valor justo, razoável, que caiba no seu bolso com até 90% de desconto. Quarto, toda dívida tem solução. Beleza? Toda dívida tem solução. Show de bola? Então, já vou começar aqui respondendo perguntas. Como eu faço com financiamento automotivo atrasado? Primeiro passo de todos, falei aqui, negociar não é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo de todos para qualquer tipo de dívida? É você olhar para a sua vida financeira. O que aconteceu para eu não conseguir
honrar com esse compromisso. O que está acontecendo? Eu perdi o controle da minha vida financeira? Eu gastei demais? Eu estou gastando além da conta? Essa parcela está cabendo no meu bolso? Eu estava já pagando apertado e de repente aconteceu uma emergência e eu não consegui honrar com esse compromisso? Primeira análise que você precisa fazer é essa. O que aconteceu que eu não estou mais conseguindo pagar? Essa parcela estava pesada no meu orçamento? Então você precisa fazer essa análise. Quanto que eu consigo pagar de parcela desse carro? Essa parcela está pesada para mim? Não está dando para o meu orçamento? O quanto cabe? Entende? Então você precisa ter essa clareza para então você poder fazer a negociação. Entende? Então você precisa sentar, analisar o que aconteceu, o que está acontecendo, por que eu tive que atrasar, para depois você poder negociar. Porque não adianta você chegar lá, olha, eu quero negociar essas parcelas que estão em atraso do meu carro, aí eles vão fazer a proposta para você. Mas e aí, você sabe se cabe no seu bolso essa proposta? Entende? Aí eles fazem lá uma proposta, olha, a gente consegue negociar essas parcelas que estão em atraso da senhora pelo valor X, tá certo? A senhora paga o valor X e aí a senhora continua pagando as parcelas ou renegocia, enfim. Vai depender da proposta que eles vão fazer, mas dependendo da proposta que eles vão fazer, você precisa ter a clareza de quanto você consegue pagar. Entende? E a partir disso, aí eles vão fazer uma proposta para você lá para negociar isso que está em atraso. Aí você vai dizer, não, olha, isso eu consigo pagar Y. X não cabe no meu bolso, não vou conseguir, se eu fechar esse acordo, eu vou parar de pagar de novo e não é isso que eu quero negociar e pagar, entende? Então é essa análise primeira que você precisa fazer antes de negociar, seja financiamento de carro, seja qualquer tipo de dívida, você precisa entender o que aconteceu, quanto eu consigo pagar, entende, gente? Então você precisa fazer essa análise. Não adianta você ir no desespero querendo negociar a dívida se você não sabe quanto você consegue pagar. Você vai cair no mesmo buraco, você não vai conseguir pagar de novo. Faz sentido, gente? Vou trazer aqui essa pergunta, que eu acredito que muita gente passa por isso. Vamos lá, no consignado, não consegue reduzir o valor das parcelas? Vamos lá. Consignado, Viviane, a gente sabe que não dá para parar de pagar, certo? É lá direto no contra-cheque, não tem jeito, você tem que pagar o consignado. Você consegue reduzir as parcelas? Consegue, tá? É possível sim. Como que isso é possível? Vamos lá. Você consegue usar a estratégia da portabilidade desse consignado para outro banco. Tá certo? É possível. Como é que você vai fazer isso? Você primeiro passo, você vai primeiro entender no seu orçamento quanto é que você consegue pagar. Tá puxada a parcela do consignado? Beleza. Quanto é que eu consigo, que cabe no meu orçamento? É a primeira coisa que você tem que analisar. Segundo, você vai pesquisar qual é o banco que oferece taxa menor de juros desse consignado. Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar lá no site do Banco Central do Brasil, coloca lá no Google, Banco Central do Brasil. E aí você vai pesquisar lá, taxa de juros de consignado. Você pode botar lá no Google, taxa de juros, Banco Central do Brasil. E aí você vai entrar na página, vai clicar lá em consignado, tem vários tipos de empréstimo. Você vai entrar lá em consignado, dependendo do seu, se é consignado, se você é servidora pública, consignado público. Se você é servidora do setor privado, consignado privado. Você vai clicar lá, ele vai abrir uma relação com a taxa de juros de todos os bancos que tem registrado lá, todos os bancos. E aí você vai procurar qual banco que tem taxa menor do que o seu consignado hoje, tá certo? Olhou lá, você vai fazer contato com o banco. Olha só, verifiquei aqui no site do Banco Central a taxa de juros de vocês de consignado, tá quanto hoje? Eles vão dizer para você. E aí eles vão fazer uma simulação com os valores do seu empréstimo. Eu aconselho que depois que você pesquisar qual é o banco que tem taxa de juros menor, você ir pessoalmente
com as informações do seu empréstimo consignado, tá certo? Que aí lá eles vão poder fazer a simulação de quanto fica a parcela, tá certo? E aí você vai saber, cabe no meu bolso? Não cabe? Agora, detalhe importante, tá? Sobre essa estratégia. Hoje, com a nossa taxa de juros da nossa economia, no nosso país, ela está alta, tá? Hoje está em 13,75% ao ano. É possível que você não encontre um banco que tenha uma taxa muito menor do que a do seu contrato hoje, tá? Por causa dessa alta de taxa de juros. Lídia, o que eu faço então se eu não encontrar? Ou se de repente eu encontrar uma que vai reduzir pouco? Aí você tem que analisar. Bom, se eu já conseguir reduzir um pouquinho, R$100 que seja, talvez valha a pena, pelo menos esses R$100 eu já consegui tirar, deixar no meu bolso. Beleza. E aí, Lídia, o que eu faço? Se ainda tiver puxado para mim, aí você vai ter que procurar outras alternativas dentro do seu orçamento. Dar aquela enxugada, de repente fazer uma renda extra, verificar uma forma de você aumentar a sua renda. Gente, porque assim, não tem mágica, tá? Não tem mágica. É matemática. Não consegui reduzir o suficiente a parcela? Eu tenho que ver no meu orçamento. O que eu consigo reduzir? O que eu consigo cortar, pelo menos temporariamente, para eu conseguir arrumar casa? Eu consigo fazer uma renda extra? Eu consigo aumentar minha renda de alguma forma? Não tem mágica, gente. Não tem. A prática é 1 mais 2, 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 são 4. É claro que existe todo um aparato, todo um preparo que você precisa fazer emocionalmente, né, em relação à forma que você lida com o seu dinheiro. Existe tudo isso por trás. Então vamos lá, eu vou trazer aqui uma pergunta que eu acho que você vai se identificar. Olha só. Tenho uma dívida enorme com um banco. Meu nome está sujo. Não sei mais o que fazer para sair desse inferno. Não consigo mais dormir e minha família não sabe de nada. Sofro calada e sozinha. Me ajuda, como sair dessa situação? Será que você está passando por isso? Está com o nome sujo, está com a dívida grande, não sabe mais o que fazer, não consegue dormir, não consegue falar para sua família, e aí você sofre calada, sofre sozinha. Como é que se sai dessa situação? Vamos lá. É uma situação bastante delicada. Eu tenho algumas alunas nessa situação que às vezes nem o marido sabe do que ela está passando. Tem muitas mulheres que vivem isso. E eu preciso te dizer o seguinte, presta muita atenção. Primeira coisa, não se apavore, não se desespere, tá certo? Só não tem solução para a morte. Depois que Deus te levou dessa terra, aí não tem mais jeito. Mas enquanto você estiver viva da Silva aqui, tem solução. Tem solução para sua dívida. Tá certo? Seu nome tá sujo, esse é o menor dos seus problemas hoje, acredite. É o menor dos seus problemas. Essa, de fato, não é a sua maior preocupação, tá certo? Isso não vai te trazer prejuízos. A única coisa é que você não vai conseguir crédito. Você não vai conseguir ter cartão de crédito, abrir conta, fazer empréstimo, fazer financiamento. Com o nome sujo, você não vai conseguir fazer isso. Mas ótimo para você. Você não vai se enrolar mais do que você já tá. Entende? E outra, ninguém vai colocar o seu nome num outdoor lá fora, na rua, dizendo que você está devendo. Não vai acontecer isso. Então, não se apavore com o nome sujo. Tem muitas mulheres que dizem para mim, Lídia, meu nome tá sujo, Lídia, agora? Lídia, eu não consigo fazer nada. Que ótimo que você não consegue fazer nada, ter crédito na praça. Porque aí você não vai se enrolar mais do que você já está enrolada. Faz sentido ou não? Beleza? Então, tem solução, não se desespera. Tem solução para tudo nessa vida. Segunda coisa que eu quero falar para você é não sofra calada. Peça ajuda. Isso vai te adoecer se é que já não está acontecendo com você. Isso vai te adoecer. Viver esse problema sozinha é muito difícil. Procure ajuda.
Eu estou aqui para ajudar você nessa jornada. Agora, procura ajuda de uma pessoa que entende esse caminho, que já passou por ele e superou, que tem a vida financeira organizada, que tem a vida financeira que você deseja viver. Não é qualquer pessoa que você vai procurar. Procure alguém que vai te ajudar, que sabe, que conhece esse caminho. E eu vou te ensinar mais sobre isso dentro da Maratona Livre de Dívidas. Tá certo? Terceira coisa, você não é a sua dívida. Você não é a sua dívida. Não se martirize por estar passando por isso. Não se culpe. Essa situação é passageira na sua vida. Ninguém entra em dívidas porque quer. Você entrou nessa situação por falta de conhecimento. Você errou tentando acertar, é verdade ou não? Você errou tentando acertar, mas você errou porque você não tinha o conhecimento suficiente para resolver isso sozinha. E se você entrou nessa situação, você é perfeitamente capaz de sair dela. Com as estratégias certas, com a orientação certa. Você consegue sair disso independente do tamanho da sua dívida hoje, independente do tipo de dívida que você tem hoje. Tem saída, tem solução para você. Beleza? E o quarto ponto que eu quero responder aqui sobre essa questão é: se a sua dívida com o banco está enorme, está gigantesca, está muito maior do que era antes, é porque provavelmente existem juros absurdos que o banco está te cobrando aí. E que você não precisa pagar esses juros absurdos. Agora, qual é o primeiro passo para você entender isso? Ter clareza sobre isso. Se o banco está realmente te cobrando juros absurdos. É você saber as informações da sua dívida. Os juros que estão correndo sobre ela. E aí, para isso, você vai precisar de quê? Do contrato da sua dívida e do documento de evolução da dívida. Eu costumo dizer que esses documentos são o manual da sua dívida. Tudo o que você precisa saber sobre a sua dívida está nesses dois documentos. Lígia, e aí como é que eu faço? Você solicita esses documentos ao banco. Você pode ligar para o serviço de atendimento ao cliente e solicitar. Você pode falar também com o seu gerente. Nesses documentos você vai ter tudo. No documento de evolução da dívida vai ter todo o histórico da sua dívida. O valor inicial, taxa de juros, quanto foi passando a sua dívida, os valores ao longo do tempo. Vai estar tudo nesse documento. E o contrato também é fundamental. Lídia, tá, mas como é que eu sei, como é que eu tenho direito a esse documento? Você tem direito a esse documento, está lá na resolução 4790 do Banco Central. E ainda diz o seguinte, que você tem direito a ter as informações da sua dívida em até um dia útil depois que você solicitou o banco. Então, o banco ele é obrigado a te passar as informações da sua dívida. Tá certo? Então, fundamental. O primeiro passo para você entender as suas dívidas é ter esses dois documentos. Documento de evolução da dívida e o contrato. Porque no contrato está escrito o quê? Como o banco disse que ia te emprestar esse dinheiro, o que ele ia fazer se você não pagasse. Está tudo no contrato. Beleza pura? Outra dúvida, cartão de crédito. Fui cancelar e o banco me ofereceu um estorno de um seguro cancelado. E aí me ofereceu esse estorno como crédito no cartão. Mas esse estorno poderia ser na conta. Olha só, se tinha um seguro aí, tá certo? Que ele quer estornar, não use esse seguro como crédito. Não use como crédito. Peça esse valor para cair na sua conta bancária, de preferência na conta que você não tem dívida. Senão o banco vai puxar. E aí, o que você pode usar estrategicamente esse dinheiro? Guarda, poupa, coloque nem que seja numa poupança para você usar esse dinheiro para negociar a dívida. Tá certo? Então, não usa como crédito, porque esse dinheiro vai se perder, porque vai estar rebolando os juros, e aí, daqui a pouco, esse dinheiro foi em vão.
porque os juros vão aumentar e aí vai ser como se você não tivesse pagado nada. Fez sentido? Então, peça o estorno na sua conta, de preferência na conta que você não tem dívida, senão o banco vai puxar esse valor. Tá? Não vale a pena fazer isso. Você vai perder esse dinheiro se você usar como crédito para pagar. Beleza? Ficou claro? Tá certo? Olha só, vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau!